Você que investe no mercado imobiliário brasileiro, tem uma holding familiar, por exemplo, precisa se atentar para algumas decisões recentes que o Supremo Tribunal Federal fez que, ao meu ver, trouxeram uma enorme insegurança jurídica para essas estruturas de investimentos. Não que seja o fim das empresas para imóveis, mas algumas mudanças ocorreram e você precisa se atentar. Do contrário, vai acabar tendo uma enorme dor de cabeça. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós somos especializados em estratégias de internacionalização, razão pela qual nós conversamos de assuntos relacionados a holdings, principalmente holdings offshore, mas de vez em quando holdings no Brasil também, empresas administradoras de bens, sobre contas bancárias no exterior, sobre blindagem patrimonial, segunda nacionalidade e assuntos relacionados a construir capital de forma global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque no vídeo de hoje, aproveitando novamente essa minha vinda até aqui em Brasília, com esse cenário do Supremo Tribunal Federal aqui atrás, eu gostaria de conversar sobre um entendimento recente que esse tribunal teve e que traz uma enorme insegurança jurídica para uma estratégia de planejamento tributário e sucessório muito utilizada por brasileiros, que é transferir os imóveis que possui no seu nome de pessoa física para uma pessoa jurídica, uma empresa, na intenção de conseguir economizar com impostos e facilitar a transferência desses ativos para os seus herdeiros, fazer a sucessão. Eu estou falando de empresas holdings patrimoniais, por exemplo, como eu já comentei mais sobre as questões tributárias desse tipo de empresa em outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E o que acontece é que a Constituição Federal, no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156, prevê uma imunidade tributária para todo mundo que faz a transferência de imóveis para empresas, desde que a empresa não tenha holding imobiliária como a principal finalidade. E por conta dessa imunidade tributária, há muito é utilizada a estratégia no Brasil de pegar os imóveis que você possui no seu nome, pessoa física, passar para essa empresa a título de integralização de capital social, por exemplo, e dentro da empresa fazer a venda, fazer a sucessão para os seus herdeiros, mudar o nome das cotas do dono da empresa, por exemplo. Isso aí se faz muito com empresas administradoras de bens. Enfim, quem tem meia dúzia de imóveis no Brasil, a maior parte das pessoas já sabe sobre essa estratégia. E essa imunidade tributária ela está expressa no entendimento da Constituição Federal. Porém, o STF, o guardião da Constituição Federal, ele relativizou isso daí, com uma decisão um tanto quanto confusa, num recurso extraordinário de um processo que a origem era lá em São Batista, lá no interior de Santa Catarina. Mas antes de explicar o processo, eu vou até ler aqui para você como é expressa essa imunidade tributária na Constituição. O trecho fala que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Não incide o ITBI, não incide o imposto, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, ou ainda a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, estava mais do que clara essa imunidade tributária. Até que um dia, os sócios de uma empresa chamada Luzframa Participações Societárias Limitada pegaram lá os seus 17 imóveis que eles possuíam e jogaram para a empresa a título de integralização de recursos. Só que desses 17 imóveis, que valiam R$802 mil, para o capital social da empresa, eles passaram apenas 24 mil. Os outros 778 mil, o restante, eles botaram para a reserva do capital da empresa, não foi para o capital social da empresa propriamente. E aí o fisco municipal, lá do interior de Santa Catarina, falou, opa, se não foi para o capital social propriamente, quer dizer que sobre esses 770 mil e cacetada, eu posso cobrar o ITBI, não é verdade? Foi lá e começou a cobrar. É lógico, o pagador de imposto não ficou nada feliz, foram brigando com a justiça, isso aí chegou no STF. Recurso extraordinário 796376, que aí foi julgada a repercussão geral sobre esse tema, o tema 796. E ao julgar isso daí, o STF fez uma decisão extremamente controversa, para dizer o mínimo. Ele falou que sobre o valor que não foi para o capital social, não haveria essa imunidade tributária. E aí o que os fiscos começaram a interpretar dessa decisão foi, então se a pessoa pega um imóvel que ela tem lá, que ela adquiriu pelo
preço de aquisição 100 mil, por exemplo. Joga para a integralização do capital social da empresa e coloca que o imóvel é 100 mil, mas o valor de mercado do imóvel, na verdade, já está em 500 mil. Sobre essa diferença, sobre esses 400 mil, então eu posso cobrar o ITBI. Esse é o entendimento que vários municípios passaram a ter diante dessa decisão do STF. Não foi exatamente isso que essa decisão fez, mas o entendimento que tem sido tido por alguns municípios, de que quando o valor do imóvel excede o valor integralizado, sobre essa diferença pode ser cobrada a tributação. Isso aí tem trazido uma enorme insegurança jurídica. Aquela estratégia que já era e muito utilizada sem qualquer questionamento, está sendo alvo de vários procedimentos administrativos, de várias matérias de judicialização. Não era bem essa a decisão, mas foi essa a interpretação extensiva que os fiscos de diversos locais passaram a ter. Ao nosso ver, aqui na capital global, essa tese não se sustenta, porém, pode acontecer de você ter dor de cabeça se você fizer a integralização do seu patrimônio aí pelo preço histórico, pelo preço de compra, e posteriormente o fisco dizer que o valor de mercado era outro e querer executar uma dívida. Mas veja, a base do imposto é o valor venal do imóvel, não é o valor excedente não integralizado. Então como que eles vão cobrar o imposto sobre uma base que não é a correta? Além disso, existem algumas estratégias que você pode fazer antes de integralizar o seu imóvel dentro da sua empresa para diminuir o gap, a diferença entre o preço de aquisição, o preço histórico do seu imóvel e o preço atual de mercado. Como, por exemplo, colocar benfeitorias que você fez no seu imóvel e justificar isso aí no imposto de renda. Então, se seu imóvel estava valendo 200 mil reais, você fez mais 150 mil em benfeitoria, você consegue atualizar o valor do seu imóvel na sua declaração do imposto de renda sem ter incidência tributária sobre isso daí, afinal foram benfeitorias que você conseguiu colocar ali. Aí você diminui o gap antes de fazer a integralização, diminuindo o risco sobre o imposto também. Entre outras diversas estratégias. Você precisa sempre ficar atento, porque isso aí realmente trouxe uma enorme insegurança jurídica. Não é o fim das holdings, muito menos das empresas que não são holdings imobiliárias, que têm outra atividade fim, como, sei lá, agroindústria, por exemplo, e que aí passam os imóveis para dentro da empresa a título de integralização como estratégia de planejamento sucessório tributário. Isso aí vai continuar acontecendo, mas aquilo que era certo, agora instalou-se uma insegurança jurídica. No Brasil, a única certeza que a gente tem é que tudo é incerto, infelizmente. De onde a gente menos espera, a gente não deveria esperar nada melhor mesmo. Mas por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de assistir o outro em que eu mencionei sobre essas estratégias de empresas para transferência de bens, que eu vou deixar aqui na tela final. Um abraço e até a próxima.